kid. Didn't your mom ever tell you not to play with giant killer robots? No Matopilota de hoje. Ai. Diogo Braga, o que é o Matopilota? O Matopilota é o momento que nós vemos as notícias da semana e dizemos se matamos ela quando nós não concordamos ou se pilotamos quando nós gostamos dela. E eu quero saber logo de vocês dois. Eu trago esse Matopilota aqui que eu adaptei de uma série de práticas que eu venho acompanhando, de diretores, de escritoras, que é o seguinte: saiu o filme, ou saiu o livro, videogame, que seja. Aí vai lá, depois que o filme aconteceu, o livro, todo mundo leu e tal, aí vai lá, sei lá, o Zack Snyder e vai pro Twitter e fala assim: gente, sabe por que o Darkseid esqueceu onde é que ficava a Terra? Não tá no filme isso, mas na verdade, blá 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 blá. Aí todo mundo, mano, que foda, mano, não tá no filme, mas tudo bem, agora você explicou aqui na rede social. Aí vai a J.K. Rowling e fala: olha galera, vocês não sabem, mas na verdade, isso não tá no livro, mas o Gandalf aí. Qual é o nome dele? Dumbledore, na verdade, tinha um relacionamento muito bacana com o fulano de tal. Aí todo mundo, que maneiro, mano, isso não tava no livro, mas agora que você falou é canônico. Vocês matam ou pilotam os criadores e criadoras tendo que explicar ou querendo explicar coisas que não estavam na obra original nas redes sociais? Cara, eu não sei. Beto, eu não sei, velho. Não é interessante, discussão interessante. É interessante. Assim, ó, eu nunca vi isso ferir nada, pra falar a verdade. Então eu acho que, às vezes, também, se você parar pra pensar com a cabeça do criador, ele queria contar algo que não ou foi permitido pelos donos do dinheiro. E aí ele tem a liberdade de usar a rede social pra falar assim: galera, na minha visão original, isso acontece assim, então eu deixei tudo ali, sabe? Tipo, então eu acho que deve acontecer esse tipo de coisa, né? E ele é castrado em certos momentos e ele fica lá na rede social dizendo. Eu acho que esse mundo hoje de rede social, ele permite que isso aconteça e cara, vai ser impossível fugir disso, né? Se a gente tiver algum exemplo que pode existir e eu não tô aqui conseguindo pegar ele na mente, tipo assim, puta, o cara falou isso. Tá, eu vou te dar um exemplo. Eu acabei de pensar Blade Runner. O Ridley Scott, ele vai e fala Perfeito. O que é, né, o personagem principal e desconstrói tudo que a gente sempre gostou. Exatamente. Não, eu acho que nesse ponto que o Beto trouxe tem dois elementos aí interessantes. Um é a questão que você, da própria pergunta sobre esses comentários, o que a gente acha disso, de fato, o piloto, se interfere ou não a obra. E o dois é do cara, sei lá, chegar numa entrevista e concluir a obra dele falando o que é. Ele tá estragando a parada, saca? Eu acho que são coisas meio que distintas. A rede social, ela é só um meio. Por que ele tá estragando? Porque eu acho que a obra fechar sem a definição clara de que ele é ou não é um reptiliano não, replicante. Confunde, né? Pior que eu acho que isso é um charme da parada. Isso é um charme, deixa um gostinho. Isso faz parte da obra. É charmoso fazer isso. A gente sabe que ele é um replicante porque fica bem nítido ali que tem um olhar, mas não tá dito, não tá martelado, carimbado, sabe qual é? É um extraoficial. Pô, a gente sabe extraoficialmente que ele é. Mas aí não é uma coisa que você quer que ela permaneça assim, e ele, como criador da obra, ele teria o direito, talvez, de dizer o que ele quer, cara. Ele fala assim: olha, eu escrevi pensando assim. Tudo bem, ele faz o que ele quiser. A vida dele, ele que manda. A questão é, o que ele fala fora da obra, sobre a obra, pode ou não afetar a parada. E afetou. Se ele chega e fala publicamente que o Deckard, ele é um replicante, cara, aquele final perde o charme. Perde a sutileza. Pois é, cara. A sutileza faz parte da arte pra caralho, cara. O filme, ele é todo cheio de sutilezas. O poema que o cara fala quando tá analisando a própria vida, sabe? As referências. A narrativa visual, ela é parte da poesia contada. Quando o cara chega e explica a poesia, não virou mais a poesia, é uma aula. Eu não quero aula, eu quero a poesia, porra. Tudo bem. Perfeito. Olha, eu acho que o Diogo, ele... Nossa, falou bonito, Diogo. Parabéns. Eu concordo pra caramba com você. Eu acho que a obra, ela tem que funcionar por si só. Eu acho que se você tem que ir depois e ficar fazendo patch, ficar fazendo DLC, não é nem DLC, porque o DLC seria, né, no videogame é uma história a mais, é legal. Agora, você ficar fazendo patchzinho, curativo, pra consertar um negócio que... acabou de fazer um patch de um grande, DLC.
Claro que eu acho que o corte lá do Snyder é um caso muito à parte, né? Os caras realmente fuderam com a vida dele. Isso acontece de vez em quando. Mas no final das contas, eu acredito que só porque você tem a liberdade não quer dizer que você deva usá-la dessa forma, né? O poder é justamente você saber usar. Então eu acho que é um recurso medíocre. Eu mato pra caramba, assim. Que alguns autores fazem pra, às vezes, justificar coisas que ficaram faltando na narrativa, entendeu? Você pode às vezes falar assim, sabe como é que aquela heroína saiu daquele lugar? Porque vocês não viram isso no filme, mas ela tinha uma faquinha escondida na meia. Porra, brother. Não, sabe? Então me mostra uma cena em que ela bota a mão pra trás e aí cortou antes de você ver o que ela puxou, porque pelo menos o filme estava indicando que ela pegou alguma coisa, entendeu? Você não tá fazendo um retcon, sacou? Você não tá voltando no tempo e falando, não, foi por isso e tal. Eu acho que esse é o caminho, cara. E fora que, tem autor aí que eu dei o exemplo da J.K. Rowling, muita gente critica ela, é uma discussão maior do que isso, de ter feito isso pra abraçar uma causa que nunca foi pretendida na obra dela, né? Tipo, por que você não fez, então, o personagem com essa orientação sexual? Ia ser do caralho. Mostra o personagem dessa forma, né? Constrói o personagem. Agora, depois que o negócio tá solto, você vai lá e fala assim, a propósito, ele era X, Y, Z. Não tá escrito no livro não, mas ele é. Aí você tá querendo só fazer parte, parece, né, daquela causa. E, bom, um atalho meio safado aí, né? Faz acontecer na obra. Ficar falando fora é muito fácil, eu acho. No 6º e no 7º livro, a gente vê muito da vida do Dumbledore. Sim. Muito do passado do Dumbledore, mas muito mesmo. E aí os fãs começaram a questionar essa parte, começaram a questionar essas coisas. E numa apresentação lá na Inglaterra, em que ela tava numa sessão de autógrafo, perguntaram pra ela. E aí ela falou, sim, ele sempre foi. Cara, se a pessoa pergunta pro autor, ele dá a resposta dele. Não é uma coisa tipo o Zack Snyder que fica tentando colocar. Agora, a rede social também coloca as pessoas pra encherem um saco, ou não encherem um saco de jeito pejorativo, mas para terem o espaço de ir até aquele criador e perguntar. E aí o criador tem o direito de responder. Eu acho que esse negócio do Harry Potter é um retcon, sim. Eu li todos os livros, eu li bastante sobre essa situação, justamente porque eu acho isso mega medíocre, e eu acho que não tem uma insinuação suficiente para que... Eu acho que ela simplesmente viu a oportunidade, olha aí, bacana, vou me apropriar disso aqui e dizer que o bagulho tava ali pronto. I love magic. Vou contar a última desse retcon em mídias sociais, que o Ian McKellen chegou numa postagem e disse, isso bombou na internet, vocês vão ver aí, falou que o Gandalf é velho. Tá de sacanagem. Sério, mano. Velho? Sério. Agora estão fazendo o Gandalf... Caramba. Cara, impressionante. Isso nunca ficou claro nos filmes. Porra, o velho... Tu acha que um velho ia segurar uma espada daquela? Tu acha que o velho ia lutar contra o Balrog? Não vai, o cara tinha uns 25 ali tops. Maluco, eu não faço 1/3 do que o Ian McKellen fez gravando. Então agora, meus amigos, eu tenho um matopilota aqui que eu acho um pouco difícil até. Didi Braguinha, você mata ou pilota o jogo Ghost of Tsushima se transformar aí ter uma adaptação para os cinemas com o diretor de John Wick. Olha lá. Lembrando, pra quem não sabe, Ghost of Tsushima é um jogo de videogame lançado em 2019, se eu não me engano, que fez um sucesso parco, mas era uma grande obra dos games e a galera vem descobrindo aos poucos. Não foi parco, não. Ele vendeu super bem, ganhou prêmio. Tsushima foi sucessão. Mas não foi aquela coisa que explodiu geral falando da parada. Foi uma coisa que a galera veio entendendo qual é. Cara, mas os padrões, eles estão tão desregulados, né? Tem gente falando que tem filme que não é mais sucesso porque não fez $1 bilhão. Peraí, né? Eu tô falando do bafafá. O bafafá, quando a parada sai. Mas teve... Não, teve um falatório, chamou a atenção, mas não foi uma coisa de um blockbuster que a gente tá acostumado a ver de AAA, quando lança a porra de um jogo fodão, o caralho. Pelo menos na minha expressão. Você discorda, pelo visto. Eu discordo bastante. Eu acho que foi um jogo bem badalado. Inclusive, pra mim, um jogo, na minha opinião, um jogo super valorizado. Apesar de ser um belo jogo, foi super valorizado. Se deixa o Alberto falar demais, ele fala besteira. Olha o que acontece. Sacanagem. Mas bem, e agora é um filme que conta a história de um rapaz que mora numa ilha de Tsushima, e ele é sobrinho do imperador, que tem uma invasão dos mongóis, que entram na ilha e tomam a ilha de supetão lá e acabam rendendo, e ele é uma vingança, né? Ele tentando resgatar essa história do jogo, ele tentando resgatar o domínio da ilha lá, se aliando com várias pessoas. O jogo é realmente eu achei ele maravilhoso, acho muito bom. E cara, vou te ser muito honesto, parte de mim fala, calma, porra, calma, e a outra parte já tá na fila do cinema. Porque, cara, assim,
John Wick não é um filme sobre filosofia, não é um filme sobre olha a sutileza, não sei o que, olha só esse cachorro correndo. Não tem essas porra. John Wick é um filme de ação. O Ghost of Tsushima, ele é 50% ação, que é o que segura o jogo, e o outro 50% é o ambiente, é a ambientação, é tudo que tá ali fora, saca? Eu acho que, na verdade, eu não acho porra nenhuma, eu só quero ver um puta filme de ação foda. De samurai, maluco. Que cara, e esse é o cara pra fazer. Ele sabe. Provavelmente os samurais vão segurar a arma de um jeito que a gente nunca viu, que era o jeito correto, sabe qual é? Que é o jeito mais rápido de fazer, porque ele agora é o Ghost, né? Porque não precisa segurar da maneira tradicional do samurai. Ele vai fazer de um jeito Ghost, tal. Puta, cara, eu só consigo ficar hypado, cara. Não consigo nem raciocinar pra fazer um argumento aqui pra vocês. Eu só fico muito hypado. Eu piloto pra caralho. Olha aí, Betão, você tá na fila do cinema que nem o Didi ou você mata esse robô gigante? Cara, eu mato. Eu acho o Ghost of Tsushima um jogo muito bom, apesar de eu ter falado aqui que ele é super valorizado. Falou que era um lixo. Pois é, Falou que era ruim. Ele é um jogo muito bom, mas assim, o que o Diogo falou pra mim, ele resume o que eu acho que não presta pra virar filme. Mecanicamente, ele é muito bom e a ambientação dele, ele consegue te trazer pra aquele mundinho. Mas isso, e o que é o pior do jogo, inclusive, o jogo nem citou, que é a história do jogo. A história do jogo é muito mais ou menos, cara. Ah, Beto, vai fazer cocô no mato. Cara, a história do jogo... Cocô no mato, sem papel higiênico, pra voltar cagadinho. Diferente das pessoas que jogaram, eu joguei todas as side missions, eu fiz toda a imersão. Então não vou até sair, vou sair do programa de jogo. É porque é o seguinte, eu acho que enriquece muito o jogo você jogar as side missions, e eu vi muita gente que, tipo, falando mal, inclusive, da história do jogo, e você começa a perceber que, cara, se você não fez a história dos seus parceiros, dos seus amigos até o final, você perdeu muita coisa que evolui naquela história, que é interessante de você ter. Então, mas assim, é uma história qualquer nota. Eu não entendi seu ponto, você tá falando que... Eu tô falando que é um jogo, ele é muito videogame, ele é legal porque o combate dele mecanicamente é legal, ele é legal porque a imersão, realmente a arte do jogo é linda e você consegue ter uma imersão dentro daquele Japãozinho feudal ali, mas a história, que é quando você transpor pro cinema, você vai sentar e você, vai querer uma história boa, com um personagem interessante, que você acompanhe, que você faça isso tudo. E eu acho que isso é muito fraco no Ghost of Tsushima. Mas, Roberto, presta atenção. Vamos lá, vamos analisar aqui 2 pontos importantes. Se é fraco no Tsushima, a construção de personagem é fraco no Tsushima? Eu acho bem fraca. Peraí, deixa eu modificar aqui 2 pontos no pensamento do Roberto. A história do John Wick era um assassino de aluguel que perdeu a esposa por uma doença e mataram o cachorro dele, roubaram o carro e aí ele matou 1 milhão de pessoas em Nova York. Basicamente. Essa é a história do John Wick. E é um puta filme. Inacreditável. E a gente não mexe, a gente não aperta um botão A, a gente não aperta o RT, tu aperta nada. E é do caralho. Tu termina, porra, caralho, olha essa espadada que ele deu na cara do bandido. Porra, foda. Aí agora vamos transpor isso pro Ghost of Tsushima. A história do Ghost of Tsushima é: um exército rival invade o território, mata a população e te separa e aprisiona o seu tio, que era o líder. Você tem que começar a caçar todos os mongóis pra resgatar o seu tio e levar a sua população. Ela é uma premissa simples, ela não é ruim, ela é simples. A premissa tá ali. Não, mas a maneira como ela é executada é que é o grande charme. Eu acho que a grande escolha dessa notícia é o diretor do John Wick, cara. Porque a maneira como esse cara executa o roteiro do John Wick é foda. Olha, basicamente o Diogo concorda comigo. Não, pelo contrário, cara. Eu reinterpretei suas frases. Não é uma competição. Ressignifiquei suas frases. Eu e Beto, a gente tá igual pais recém-separados que estão tentando brigar pela atenção do filho do Diogo. Por que eu sou a criança da parada? Não entendi isso, não. Olha só, Didi, eu discordo de você e eu mato justamente o que você parece gostar muito dessa notícia, que é o diretor do John Wick. Eu amei John Wick também, adoro, mas eu acho que é justamente essa pegada dele que é completamente equivocada para uma adaptação de Ghost of Tsushima, considerando toda a arte cinematográfica, a escola de fotografia, de filmagem kurosawika que o Ghost of Tsushima homenageou e acho que pediria pra ser. A não ser que o diretor, que eu esqueci o nome do cara lá, ele é o dublê do Keanu, né? No Matrix, esse diretor. Sério? Ele era dublê do Keanu Reeves e aí o Keanu Reeves apoiou ele pra fazer ser o diretor do John Wick e o cara mandou bem e ele depois foi diretor do Resgate da Netflix também. Exato, que a gente curtiu também e tal. Então assim, pode ser, claro, dou o benefício da dúvida do cara estudar justamente... Aí, Diogo, que a gente
gente curtiu. A gente ficou enchendo a porra do saco pra fazer um review do filme. O Afonso, que não tinha gostado do filme, ficou... Não, eu gostei, porra. Não, eu não queria fazer. Eu não queria fazer, admitir que eu achei que fosse maior filme genérico e vocês me convenceram e eu falei, puta, o filme é muito bom mesmo, o resgate é bem legal. Mas eu digo o seguinte, se esse cara, porra, fizer esse estudo e trouxer essas referências pro filme do Ghost of Tsushima e nada das referências que ele faz de filme de ação e tal do John Wick, aí eu super pilotaria. Mas pelo histórico dele, eu não gosto. Agora, eu discordo fundamentalmente de tudo que o Roberto falou acerca do Ghost of Tsushima, principalmente em relação à construção dos personagens. Eu acho que a pessoa que tá jogando, ela pode optar por só jogar a história principal e ignorar as side quests, ela realmente pode. Mas aí, velho, é uma decisão pobre do jogador ou jogadora que eu acho bem óbvio que vai ferir toda a interatividade, todo o design visual ali dos menus e da narrativa. Ele insiste pra você, olha, vai lá atrás desse mestre arqueiro, porque isso vai ser importante pra história. Porra, quando você segue a história do cara, é maravilhosa. A relação dele com a ex-aluna, o que ela representa, toda a saga do Jin Sakai, né, o ator Jin Sakai, inclusive, que podia ser ele, né, ele fala inglês, não sei se ele é norte-americano, mas ele fez a dublagem toda e ele é japonês, ele podia muito bem ser o protagonista ali no filme, mas cara, a história toda é foda, o conceito de honra, a escolha que você pode fazer no final baseado nesse código samurai de honra, eu acho que, puta, a história é o grande forte do jogo, a imersão maravilhosa, no final das contas é o que eu acho. Eu mato com esse diretor John Wick, mas adoraria ver um filme contando essa história. Mas olha, Afonso, em defesa do diretor, o John Wick foi o primeiro filme do cara, né? É lógico que no John Wick a gente tinha o charme do Keanu Reeves, que, né, ganhou a gente. Mas, cara, ele tem o background de lutador marcial. Ele domina algumas artes marciais, além de ser professor, então ele tem um know-how de cultura de arte marcial japonesa. Acho que é Kung Fu que ele manja. Eu tava até procurando aqui pra poder falar com mais certeza. Mas as lutas do Tsushima não são naquele estilo John Wick, sacou? É um bagulho, como eu falei, Kurosawa, antiga. Mas aí depende da sua, né? Sabe quem seria um puta diretor pra fazer Ghost of Tsushima? Puta diretor. O cara que saca de tudo que o Tsushima tá homenageando. O Quentin Tarantino. Ele sabe a porra toda, cara. Ele só teria que dar uma freada no próprio estilo dele, né? Mas assim, as referências todas, o Tarantino sabe de cor. O Kill Bill é uma grande pastiche da parada, total, né? Total. Pô, cara, mas você tá dizendo, o Kurosawa, quando você diz que tem a pegada do Kurosawa, é uma coisa o quê? Mais de velocidade? Não, contrário. É contemplação. Você tem a fotografia falando com você. Sim. E assim, o Kurosawa é até legal pra quem tá ouvindo, tem umas coisas de plano. Ele usa planos em movimentos e planos fixos. Ele trabalha muito os 3 planos. Então, se você imagina assim, que você tá vendo uma foto, e aí você bota um gramadinho desfocado na frente da foto, uma pessoa parada no meio da rua e andando da esquerda pra direita na tela, e aí atrás tem aquele feno que passa em deserto, passando da direita pra esquerda, fazendo o movimento contrário. Então, assim, você botou 3 planos de profundidade. A chuva, a forma com que ele trabalha a chuva e a exposição da chuva dentro das coisas. Então, o Kurosawa, ele trouxe narrativas em que ele usa planos, fundo, nada dele é à toa, sabe? Aquela coisa de você ver bandeira mexendo dentro de um quadro estático, isso é uma coisa que o cinema usou muito depois, mas o Kurosawa começou com aquilo. Aquela coisa que você vê até que jogos replicam jogos que tem 2D, assim, né? Que é meio 2.5D, em que você tá andando e as coisas vão acontecendo atrás, meio desfocado. Parallax, não é o nome disso? Efeito Parallax. Então, isso tudo, Diogo, é a linguagem que o Kurosawa trouxe pro cinema, o uso das cores. Apesar do Kurosawa ter muita coisa em preto e branco, quando ele começa a trabalhar com cor, ele começa a trabalhar com o contraste das cores muito forte. E eles usaram isso no jogo pra caralho. Tanto que, artisticamente, cara, é um dos jogos mais bonitos que eu já vi. Isso aí é sem sombra de dúvida, sabe? Olha, vocês estão me fazendo perder a vontade, tá? Pra tomar, desgraça. Mas vai que o cara, entendeu? Segue. Ele falou, não, galera, vamos voltar aqui pra marcha número 2. O John Wick é a quinta marcha. Vamos pra marcha número 2, entendeu? As lutas, elas podem ser incríveis, mas usando essa pegada. Claro, também se você fizer um filme bem Kurosawa mesmo, hoje em dia, ele vai ficar chato. A gente também tem que atualizar algumas coisas, né? Os combates do jogo, eles são contemplativos pra caralho, eles fazem essa homenagem, mas, cara, quando o bicho pega, você tá ali lutando contra 5, 6, 10 caras e tal, o bagulho é frenético, mas não é frenético, na minha visão, como é o John Wick, assim. Ele não é um Ninja Gaiden, sacou? Eu tenho medo do cara do John Wick
Week fazer um Ghost of Tsushima e ficar tipo um Ninja Gaiden do Xbox, entendeu? Olha, eu vou ser honesto. A minha primeira versão dessa pergunta, eu não iria reclamar. A segunda aí. Né? A primeira pessoa que tava aqui no começo desse programa adoraria isso. E a outra agora já fala, ai, não tem nada a ver. Então, Beto, esse fim de semana o Diogo vai comigo pra casa de praia. Tá? Esse foi... É o nosso filho, pô. É o nosso filho, é a nossa criança, né? Nossa criança. Eu vou morar sozinho, dane-se você.